Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria estar aqui na casa do Senhor para mais uma vez poder adorar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor e, enfim, ser abençoado por Ele. Eu sou privilegiado, de poder estar aqui participando desse primeiro culto de jovens do ano. Quero agradecer primeiramente aí o pastor Wellington por ter também nos cedido a oportunidade. O nosso amadíssimo líder, irmão Tiago aí também, por ter nos escolhido, ter nos abençoado. A gente fica bem grato por isso. O irmão Pedro também, é muito importante também nessa obra. Eu quero que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Colossenses capítulo 1, verso 12 até ao verso 23, nós vamos ler. Tempos difíceis, separação, tempos de estarmos distantes, mas sei que Deus, Ele fala conosco mesmo nós estamos nesse momento. E eu espero que Deus fale com você nesta noite, aí no seu lar. Que diz assim os versículos: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como na terra, A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? A carta, a epístola aos Colossenses, ela é uma epístola pequena, mas ela tem um peso doutrinário bastante significativo. Essa epístola, ela foi escrita no ano 64 depois de Cristo, quando Paulo ele estava preso em Roma. E detalhe dessa epístola aqui, da igreja, é que ela não foi fundada pelas próprias mãos do apóstolo Paulo. No entanto, o ministério que ele teve de 3 anos em Éfeso contribuiu de uma forma grandiosa. E nessa ocasião aqui, da escritura de Paulo, nessa ocasião, Paulo ele é informado que a igreja estava sendo atacada por falsos mestres. Esses falsos mestres estavam ensinando doutrinas que ameaçavam a espiritualidade da igreja. Esses falsos ensinos eram uma mistura de um gnosticismo e ensinos dos judaizantes. Para que a gente possa começar a entender, é melhor a gente dar uma olhada no que é gnosticismo. O gnosticismo, ele vem da palavra grega gnose, que significa conhecimento. No resumo, eles propunham que a salvação era adquirida através do conhecimento. O conhecimento
que só eles eram aptos a repassar. Eles criam também que o mundo material, este mundo em que vivemos aqui, que podemos tocar nas coisas, ele foi criado por uma emanação imperfeita do Deus Supremo. Essa emanação era chamada de demiurgo. E essa criação ela tinha como objetivo prender o espírito no corpo. E os judaizantes, eles queriam simplesmente que os crentes guardassem a lei mosaica e seguissem as cerimônias, os ritos e as restrições. E diante dessa ação dos falsos mestres, o apóstolo Paulo ele escreve essa epístola. Ele inicia demonstrando a sua gratidão a Deus, porque foi informado ao apóstolo que a mensagem do evangelho que foi pregada ali estava transformando algumas pessoas. Aqueles que antes viviam uma vida pagã, agora eles serviam ao Deus verdadeiro. Aqueles que viviam uma vida incrédula, agora eles tinham fé em Cristo. Mas como foi dito, as notícias aqui não eram só notícias boas de se alegrar. O crescimento das heresias e a sua influência estava tão grande que já tinha feito com que alguns crentes ali caíssem da fé. Essas heresias em conjunto, ela tinha um único objetivo: negar a centralidade de Cristo. Por esta razão, o apóstolo Paulo ele escreve demonstrando aqui o seu desejo que os irmãos fossem cheios de conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual. Pois veja bem, a melhor ferramenta para se defender ou para combater a heresia, os falsos ensinos, é o conhecimento do próprio Deus. Algumas pessoas podem dizer que o conhecimento da própria heresia é algo significativo na luta contra ela mesma, mas o conhecimento do Deus, das Escrituras Sagradas, é algo que sobressai sobre todo o conhecimento. A partir do verso 12, o apóstolo Paulo ele contra-ataca essas heresias de uma forma mais direta. Por isso eu quero aqui destacar alguns pontos onde o apóstolo Paulo ele defende a doutrina da centralidade de Cristo. No primeiro ponto, o apóstolo Paulo ele vai defender a doutrina da centralidade de Cristo em relação à salvação. E aqui ele começa usando os versos 12, 13 e 14. Peço que os irmãos possam me acompanhar. Paulo ele fala sobre a centralidade de Cristo em relação à salvação. Como eu falei, os gnósticos, eles ensinavam que era fundamental para a salvação ter o conhecimento. E com isso eles estavam dizendo que o que Cristo fez na cruz não era suficiente. Porém, o apóstolo ele escreve dizendo que Deus nos libertou das trevas e nos fez aptos a morar no céu através de Cristo, através do sacrifício de Cristo. Nós, que éramos inimigos de Deus, agora em Cristo nós temos reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19 diz: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Agora nós temos em Cristo redenção. Efésios capítulo 1, verso 7 vai nos dizer assim: temos redenção através do seu sangue. E agora em Cristo nós continuamos a ter justificação. Isso a gente vai ver em Romanos capítulo 5, verso 1, vai dizer: temos sido justificados pela fé em Cristo. Ou seja, a salvação ela não é adquirida através de conhecimento, ela é através do sacrifício do próprio Cristo. Nós somos salvos através do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Não é através de conhecimento ou qualquer outra coisa que você vai adquirir a salvação. É somente através do que Cristo fez na cruz do Calvário. E no segundo ponto, Paulo ele continua defendendo essa doutrina da centralidade de Cristo.
E Paulo agora ele vai defender em relação à criação. Paulo agora ele usa dos versos 15, 16 e 17. Como eu falei, os gnósticos eles estavam ensinando que havia uma divisão entre o corpo e o espírito, onde o espírito ele é totalmente bom e superior ao corpo, que é totalmente mau. E por isso afirmavam que Cristo não veio em carne, mas que veio como um fantasma. Ou seja, é como se Cristo andasse na praia e suas pegadas não ficassem, porque ele era igual um fantasma, ele veio um fantasma. Porém, o apóstolo Paulo, ele contra-ataca essa heresia, afirmando que Cristo é a imagem do Deus invisível. Com imagem, o apóstolo Paulo, ele está se referindo a algo físico, algo palpável, algo material. Em um episódio de João, capítulo 14, verso 8 e 9, vai dizer que Filipe pede para ver o Pai. Filipe vai até Jesus e pede para ver o Pai. Mas Cristo diz que quem vê a Ele, vê ao Pai. Isso aqui está justificando, está reafirmando o que Paulo estava ensinando ali. Que Cristo, que Deus e Cristo, não havia essa separação de matéria e espírito. Não, o Deus Todo-Poderoso, Ele criou as duas coisas, tanto matéria quanto espírito. E algo importante para a gente destacar aqui é a parte B do versículo 15. Você pode acompanhar comigo aí na sua casa? Diz o seguinte, que Cristo, Ele estava no princípio quando tudo foi criado. Isso está dizendo que, vai dizer que Ele é o primogênito de toda a criação. E isso aqui, ele não quer dizer que Cristo, ele foi o primeiro a ser criado, por o versículo está dizendo isso, mas vai dizer que ele estava com Deus quando tudo foi criado, não diz que ele foi criado primeiro. E mais um versículo para deixar isso bem solidificado, é o livro de João, capítulo 1, verso 2, que diz, ele estava no princípio com Deus. Não está dizendo que ele foi criado no princípio, mas sim, ele estava lá no princípio. No verso 16, o argumento em defesa de Paulo continua. Mais uma vez aqui, ele está rebatendo a seita gnóstica, que afirmava que o mundo material, onde há maldade, foi criado por uma emanação do Deus Supremo. Mas Paulo, ele escreve que Cristo, ele é o centro de toda a criação, tanto das coisas invisíveis como das coisas visíveis. E nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, tanto alma quanto espírito. É como eu disse, não há essa de que um fez um e outro fez outro. Deus fez todas as coisas. Tanto a cadeira, o sofá que você vê, a criação, a madeira, como foi criado por Deus, assim como o fôlego de vida que está aí dentro do seu coração, foi criado por Deus. E isso vai ser dito em Isaías 42, verso 5. Diz o seguinte, os céus e a terra e o fôlego de vida são criação, são obras da mão de Cristo, das mãos de Deus. E mais, Salmos 33, verso 6 diz que o sol e a lua são obras da sua mão. Então, irmão, com Deus não há essa separação, essa divisão. Deus é criador de todas as coisas. No verso 17, o apóstolo Paulo, ele conclui que todas as coisas, elas permanecem e perduram por Cristo. Porque o centro que sustenta e mantém toda essa criação em ordem é o próprio Cristo. Então, todas as coisas estão em ordem porque o próprio Cristo é o centro de todas as coisas. É igual uma frase do Hernandes Dias, fala que mesmo que todas as coisas possam parecer estar fora do controle, mesmo assim ela está rigorosamente sob os controles do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o centro de todas as coisas. No terceiro ponto, Paulo vai falar da centralidade de Cristo em relação à igreja.
Os falsos mestres, eles impunham que os crentes, eles guardassem a lei mosaica, porque criam que era necessário, como foi dito aos irmãos, guardar essa lei para ser salvo. No entanto, a igreja ela não precisa de outra coisa além de Cristo para ser salva, pois o que Cristo fez na cruz do Calvário foi e é suficiente. Ele é a cabeça da igreja e ela não precisa de nada, ela é completa no próprio Cristo. Paulo ele usa de uma simbologia muito interessante aqui, colocando Cristo como a cabeça. O que a gente pode levar em consideração aqui? A cabeça ela é o lugar onde contém um órgão que comanda todo o corpo, o seu cérebro. Ou seja, o seu corpo ele vai funcionar em perfeita harmonia a partir das ordens do seu cérebro. Em momento algum, o seu cérebro vai mandar com que o seu braço vai para a esquerda e o seu dedo vai para a direita, entendeu? Coisas aleatórias, que você vai para frente e ao mesmo tempo para trás. Isso não vai acontecer, porque as ordens do cérebro faz com que o corpo permaneça em perfeita harmonia. E aqui Cristo é colocado como esse órgão, como sendo a cabeça, como sendo o cérebro. Ou seja, a igreja ela caminha em perfeita harmonia, ela vive em perfeita harmonia quando ela é direcionada unicamente por esse cérebro, unicamente por essa cabeça, que é Cristo, o Todo-Poderoso. Ou seja, a igreja ela não vai caminhar em perfeita harmonia se ela for regida por falsos ensinos ou por doutrinas que só se concentram em religiosidade, mas sim através do próprio Cristo ela vai andar em perfeita harmonia. No livro de Mateus, capítulo 16, verso 18, Paulo vai falar, a Bíblia vai falar que a igreja, ela é fundada sobre a rocha que é Cristo. E no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, vai falar que a igreja, ela é o povo exclusivo de Deus. Ou seja, a igreja, ela está de pé porque ela está firmada no próprio Cristo. A igreja, ela permanece porque ela está fundada na rocha que é Cristo, e essa igreja é o povo exclusivo de Deus, é os que permanecem, é os que estão de pé no meio das lutas. Essa é a igreja que permanece na rocha e que tem Cristo como o centro. E no quarto ponto, Paulo continua no seu argumento de defesa, agora em relação à reconciliação. Aqui, o apóstolo Paulo ele vai usar o verso 19, verso 20 e verso 21 para falar dessa doutrina. Paulo ele defende mais uma vez a centralidade de Cristo, como foi dito. Os falsos ensinos, eles tinham como objetivo negar a centralidade de Cristo, como a gente explicou mais atrás. E agora eu te faço uma pergunta. Como que a igreja ela pode ser reconciliada com Cristo se o próprio ensino que ensinam para os que estão na igreja não tem o Cristo como o centro? Não tem como, não tem cabimento. A igreja ela não é reconciliada dessa forma. Por isso o apóstolo Paulo ele escreve no verso 20 e verso 21 que todas as coisas, como nós, que éramos estranhos e inimigos de Deus, fomos reconciliados com o Criador, através de Cristo. Ou seja, não é através do ensino falso que não tem Cristo como centro, é através do ensino que tenha Cristo como centro. A igreja ela é reconciliada através de Cristo. Vou bater mais uma vez na tecla, através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Cristo, ele é o centro da reconciliação. Cristo, ele é o centro da sua reconciliação. E isso vai ficar claro em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Vai dizer o seguinte: Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo. Deus reconciliou você com Ele mesmo através do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário.
E o quinto ponto, Paulo, ele vai falar sobre a santificação, a doutrina da centralidade de Cristo em relação à santificação. No verso 22, o apóstolo, ele se refere a Cristo como sendo o centro dessa santificação. Para mais uma vez aqui, rebater os falsos ensinos que eram ineficazes contra a luta contra o pecado. Ou seja, ensinos falsos que tinham alguma aparência, que pareciam ser bem inteligentes, bem arquitetados, mas que eles não tinham um poder para pôr você em santificação. Mesmo que você seguisse tudo aquilo que era ensinado ali, você não ia conseguir adquirir uma vida de santificação. Você não ia conseguir andar uma vida de santidade. Porque, como eu disse, aquele ensino não tinha Cristo como centro. E quem é o centro da nossa reconciliação, da nossa santificação, é o próprio Cristo. Cristo é o centro da nossa santificação. Quer ser santificado, quer ter uma vida santa, ponha Cristo como centro da sua vida. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11 diz: fomos santificados no nome de Jesus. Você não foi santificado através de restrições, através de ritos, ou através de qualquer lei mosaica, não. Através do nome de Jesus, você é santificado. E o sexto ponto, o último ponto, e não menos importante, é a pregação. Cristo, ele tem que ser o centro da pregação. Algo que se pode afirmar sem medo aqui, era que os crentes, eles tinham mudado de vida, daquele local, daquele ambiente, eles tinham mudado de vida. Mas eles não mudaram por causa do ensino herético, por causa dos falsos ensinos. Mas a transformação que ocorreu ali, ela veio através da pregação do Evangelho e da prática do Evangelho. Mas que Evangelho é esse que transformou as pessoas ali? Era o Evangelho que tinha Cristo como centro. Você não pense que você pregando um Evangelho que seja um Evangelho que não tenha Cristo como centro, que não fale unicamente de Cristo, não pense que você prega um Evangelho sem esses quesitos aqui, de maneira nenhuma vai ter vida transformada, de maneira nenhuma vai ter pessoas saindo de um estado de trevas para um estado de luz. Por quê? Porque não tem Cristo como centro. Vai pregar, vai evangelizar, ponha Cristo no centro da sua mensagem, porque essa é a mensagem que transforma. Mais uma vez, livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23, Paulo ele fala assim: nós pregamos a Cristo crucificado. O contexto disso aqui é Paulo falando sobre pessoas que viviam uma vida ímpia, pessoas que estavam abandonando a fé. Mas aqui no verso 23, Paulo ele chega com essa declaração, que ele prega a Cristo e Cristo crucificado. E essa mensagem que tinha Cristo crucificado, que fez com que Paulo se tornasse um dos maiores missionários, fundador de igreja e ganhador de almas. Essa mensagem que tinha Cristo como o centro. Os ensinos falsos, como a gente viu aqui, nesses pontos, nessa explicação, os ensinos falsos, eles tinham o objetivo de negar a centralidade de Cristo. Mesmo que eles parecessem bons, ou ter alguma aparência de devoção, eles eram ineficazes na luta contra o pecado. E se a igreja ali, naquele momento, se entregasse a eles, seria condenada à ruína e à queda. Mesmo que fossem heresias incipientes, ou seja, heresias que estavam crescendo, que estavam nascendo, que estavam aparecendo naquele momento, Paulo, ele luta contra elas. E isso ele está nos deixando aqui uma lição muito importante. Heresia, ela não pode ser deixada crescer e criar raiz na igreja. Ela tem que combater logo,
Paulo não pensou duas vezes quando recebeu notícias que a igreja estava sendo atacada por falsas heresias, não. Ele foi e combateu escrevendo essa epístola. Então combata a heresia, não espere ela crescer, não espere ela criar raiz, porque depois que ela cria raiz, aí é só derrota, meu querido. Mas como isso tudo aqui pode ser aplicado na nossa vida? Se nós vivermos uma vida, se nós não vivermos uma vida para agradar a Cristo, se o foco da nossa leitura não for Cristo, certamente nossa vida cristã ela vai decair dia após dia. Se na nossa igreja a mensagem pregada for centrada no ego humano, nós não seremos mais considerados como igreja de Cristo, mas sim como um ajuntamento de pessoas que querem satisfazer apenas seus desejos. Irmãos, se a igreja tivesse seguido lá aquelas doutrinas, ela teria caído. Se a igreja ela tivesse abraçado uma doutrina, uma vida, uma conduta que não tinha Cristo como centro, ela teria caído. E assim eu digo a você, se você abraçar uma vida que não tenha Cristo como centro, se você abraçar no seu ministério mensagens que não tenha Cristo como centro, se você abraçar ensinos, ideias que não tenha Cristo como centro, meu querido, eu sinto muito, mas a sua vida será de mal a pior. Você apenas sairá da ruína à queda. Tenha Cristo como centro da sua vida. Coloque Cristo no centro da sua mensagem. Coloque Cristo no centro do seu trabalho. Coloque Cristo no centro dos seus deveres, no centro dos seus estudos. Tenha Cristo como centro. Igreja, tenha Cristo como centro da sua vida. Amém? Tenha Cristo como centro da sua vida. Mais uma vez eu digo, tenha Cristo como centro da sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.